Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Olá, meu nome é Mirela Ferraz, eu sou psicóloga infantil e hoje vamos falar sobre o cantinho do pensamento. Será que ele funciona mesmo? Bom, você já deve ter ouvido falar um pouquinho sobre aquele cantinho do pensamento. É uma técnica, uma estratégia para disciplina de muito tempo atrás, usada nas escolas. Talvez algumas pessoas se lembrem quando o aluno ele era indisciplinado, a professora pegava, colocava ele virado, né, para a parede. Às vezes em alguns filmes a gente vê umas crianças com a orelha de burro e tudo. Todas essas historinhas, essas estratégias, elas visam a mesma coisa, né? Tratar um comportamento dito inadequado. E o cantinho do pensamento, ele se popularizou muito no meio, né, entre os pais, como uma estratégia que eles diziam que seria eficiente para, né, tratar o comportamento. E ficou também muito popularizado com a Super Nanny, que é aquele programa da TV. Teve uma época que virou febre. E o que consiste no cantinho do pensamento? Justamente o que eu falei. A criança, né, quando ela se comportava mal, ela não seguia as ordens ali ditas pelo adulto, né, e ela era pega no flagra, então ela é colocada em algum lugar para ela sentar e pensar sobre as suas atitudes. E depois ali, né, os pais estipulavam um horário, principalmente dependendo da idade da criança, então se estipulava uns minutinhos ali que a criança deveria ficar sentada, né, pensando sobre o seu comportamento, e depois ela deveria se levantar e pedir desculpa, né, reparar o seu erro com um pedido de desculpas. Mas vamos comigo, será que realmente isso é eficiente para tratar com todas as idades e com todas as crianças? Vamos supor uma criança de 2 anos que se comporte ali de uma maneira inadequada quando os pais pedem para ela não pegar um determinado brinquedo, ela joga um brinquedo no chão. Então os pais resolvem, colocam ela ali de castigo, né? Que é um castigo, né? No cantinho do pensamento. Uma criança de 2 anos, ela não tem uma maturidade neurológica, né, para pensar de maneira global. A criança ainda de 2 anos, a criança de forma geral da primeira infância, né, que compreende do 0 até os 6 anos, ela pensa de maneira muito concreta. O pensamento dela é no aqui e agora, né, o que ela está vivendo. Ela não consegue planejar, ela não consegue pensar para além daquele momento que ela está vivendo. Então, uma criança que mesmo ali, depois de ter cometido algo inadequado, né, segundo os pais, ela não consegue pensar nas consequências futuras que aquele ato dela ali poderia ter gerado ou gerou, né? Ela tá ali no concreto, ela tá num período concreto. Então, colocá-la num cantinho de pensamento não faz muito sentido, porque ela não tem essa capacidade, né? A partir dos 2 anos, a criança começa a entender mais ou menos a dinâmica de causa e efeito, mas não como nós adultos entendemos, né? É ainda de maneira muito concreta. Então, o objetivo do cantinho do pensamento, ele não vai acontecer, porque a criança ela não vai pensar, mas muito pelo contrário, ele tem um efeito reverso. A criança, quando ela está ali naquele momento, ela é colocada o quê? Ela é colocada sozinha no local isolado. Então, uma criança, né, muito pequena, de 2, 3 anos, ela vai se sentir o quê? Sozinha, e muito provável ela vai desenvolver um sentimento de abandono, né? Porque, como eu disse, ela ainda não entende esses efeitos de causa e consequência. Então, não vai ser efetivo. E quanto maior a criança for crescendo, você pode imaginar que ela sim vai desenvolver um pensamento, ela vai conseguir elaborar sobre o seu ato, mas muito pelo contrário, quando você se sente triste, frustrado com alguma coisa, quando você erra e mesmo você sabe que erra e alguém chama a sua atenção, naquele momento você vai se sentir ali acolhido, você vai se sentir feliz? Não, muito pelo contrário. Vamos supor, lá no seu trabalho, né, o seu chefe te chama a atenção no meio de todo mundo, ou mesmo não sendo no meio de todo mundo, não vai gerar ali um sentimento agradável em você. Você vai se sentir frustrado, vai se sentir triste com você mesmo. E é o mesmo efeito que acontece nas nossas crianças, mesmo as crianças maiores. E quando ela é colocada nesse cantinho de pensamento, você acredita que naquele momento ali de raiva, de frustração, de chateação, ela vai conseguir pensar em algo bom?
Não, muito pelo contrário. Algumas crianças até desenvolvem pensamentos de vingança, né? Que quando saírem dali, elas vão se vingar da pessoa que a colocou. Por quê? Porque o cantinho do pensamento, ele não visa trabalhar a criança, né, de uma maneira global, né? Não visa ensinar a criança a lidar com as suas emoções, com as frustrações e com as dificuldades do seu dia a dia. Muito pelo contrário, visa apenas o comportamento, visa querer tratar o comportamento inadequado. E não é dessa maneira. A criança, o ser humano, o desenvolvimento infantil como um todo, ele vai para além do comportamento. O comportamento é só uma parte, né, que a criança expressa, é a maneira como a criança vai expressar os seus sentimentos, as suas frustrações. Então não adianta tratar, né? A gente precisa tratar o que? O coração, ensinar habilidades emocionais para as nossas crianças. Tá, eu falei, né, do cantinho do pensamento e mostrei a ineficácia dele. E aí, então, qual seria a alternativa para o cantinho do pensamento? Hoje, né, com os estudos que nós temos, né, em várias áreas da psicologia, né, várias áreas sobre a criação de filhos, outras estratégias foram surgindo. E uma outra estratégia hoje muito usada por pais, principalmente que gostam, né, e que adotam a disciplina positiva, é substituir o cantinho do pensamento pelo cantinho da calma. O que seria isso? O cantinho da calma, diferente do cantinho do pensamento, ele não é um local, né, pensado para punir a criança ali, para tratar o seu mau comportamento, mas sim um local específico, um local seguro para ela aprender a lidar com as suas emoções, né? Então pode ser o quê? Pode ser pode ser no quartinho dela, pode ser um canto da casa. E não é um local que o adulto vai estipular, mas é um local que a criança, juntamente com o adulto, vai escolher, né? Mas nós precisamos ficar atentos. Às vezes nós criamos um outro ambiente, damos um novo nome para esse ambiente, mas ele continua com a mesma função, que é o quê? Punir o mau comportamento. Então precisamos ficar atento. O cantinho da calma é uma opção para a criança se acalmar, dentre outras. Por exemplo, quando a criança ela faz algum comportamento inadequado, né, e ela vai se sentir triste, né, por exemplo, uma birra e ela está ali no seu estado emocional alterado. Uma das opções que você pode dar é o cantinho da calma, mas você também pode usar outras estratégias, como a estratégia da respiração. Você pode usar a estratégia de se abaixar perto dela e ficar do lado dela, né? Oferecer a sua companhia para que ela não se sinta só. Você também pode oferecer um abraço. N outras estratégias para, né, visar o quê? A criança aprender a lidar com as suas emoções. Percebem? É diferente do cantinho do pensamento. Ali no cantinho do pensamento é para punir o comportamento inadequado. O cantinho da calma e essas outras estratégias é para trabalhar a emoção da criança, para a criança aprender, né, os seus sentimentos e lidar com eles da melhor maneira possível em determinados momentos, né, de frustração, em conflitos, em momentos de conflito. Outro aspecto também que eu gosto muito de orientar as pessoas para ficarem um pouco mais atentas é que às vezes a criança ela vai se apegar demais a esse local e ela pode associar apenas o momento de calma a esse local. Então, por exemplo, a criança ela passa por um momento difícil, de frustração, ela fica alterada emocionalmente fora de casa, né? Num local que não é possível voltar para casa rápido. E diante desse momento, ela não vai conseguir se acalmar porque ela não tem esse espaço. Então, esse também não é o objetivo. O objetivo com o cantinho da calma é a criança aprender a lidar com as suas emoções, para que em outros momentos, outras circunstâncias, ela consiga lidar melhor com as suas emoções. Então, percebem a diferença? Precisamos então ficar atentos e proporcionar um melhor ambiente para as nossas crianças, para que elas cresçam felizes, né, e conhecendo a elas mesmas. Então, para finalizar, a gente precisa ter em mente o princípio que está por trás, né, das nossas estratégias de ensinar as nossas crianças, né? As nossas crianças, elas precisam aprender habilidades emocionais que vão acompanhá-las pela a vida inteira, né? Precisamos entender também o momento em que elas estão em desenvolvimento. E nós, como adultos, como os responsáveis, como os pais, né, nós estamos aqui para auxiliá-las.
Então, toda estratégia, né, que visa ali direcionar a nossa criança precisa ser muito bem pensada, né? Será que essa estratégia está realmente alcançando o objetivo que eu tenho para os meus filhos, para a minha criança, ou ele está apenas o que ele punindo ou querendo lidar com o comportamento da criança ali, aquele comportamento dito inadequado. Então precisamos ficar atentos. Então no vídeo de hoje a gente viu duas estratégias, né, para educarmos os nossos filhos. Uma estratégia que foi muito difundida, né, que é o cantinho do pensamento e que a gente conseguiu perceber que não é tão eficaz assim, e uma outra alternativa, né, para esse cantinho do pensamento, que seria, né, o cantinho da calma, e que é apenas uma estratégia dentro de várias outras para a gente educar com gentileza, com amor, com respeito às nossas crianças, ensinando para elas, né, valiosas e importantes lições de vida, que é o quê? Como dominar as suas emoções, como entender as suas emoções. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar, né, a cada vez mais na educação de maneira intencional dos seus filhos, né, para que você eduque seus filhos segundo os objetivos que você tem para eles, com carinho, com amor e com respeito. Lembrando, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aí no canal, ative as notificações, me segue lá no Instagram também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!